Olá, amigos da Associação Médico Espírita de Santos. Hoje, falando um pouco mais sobre a responsabilidade do indivíduo no processo de adoecimento e de cura. E para isso, nós vamos trazer aqui várias passagens espíritas, livros da codificação, entre outros, onde os nossos benfeitores colocam, né, o porquê que nós somos ativos participantes nesse processo do binômio saúde e doença. Portanto, vou começar aqui a compartilhar uma tela com vocês, para que a gente possa discutir aqui um pouco mais sobre esse tema. Então, como eu disse, a responsabilidade do indivíduo no adoecimento e na cura. Então, o que acontece, né, conosco nessa dualidade, né, quando nós adoecemos, e o que também propicia a nossa cura? Claro, nós temos um grande avanço tecnológico, um grande avanço dos estudos médicos que, com certeza, devem ser considerados, né? Não podemos achar que tudo está simplesmente na área espiritual. Nós temos uma medicina avançada, uma psicologia avançada, a farmacologia está avançada, processos de enfermagem, fisioterapia, enfim, toda a área da saúde teve um grande avanço para o nosso próprio bem-estar. Mas, claro, como todos nós sabemos que para nós termos um corpo são, precisamos de uma mente sã, e uma mente sã também traz um corpo são, nós vamos ver que esta dualidade, né, nos responsabiliza. Essa dualidade faz com que nós sejamos protagonistas do nosso bem-estar, né, da nossa saúde integral. Então, aqui, quando nós vamos ver o próximo vídeo, né, a próxima imagem, eu digo, nós temos aqui uma pessoa que tem diferentes facetas. E quantas vezes, né, nós mesmos, nós não nos dividimos, nós não estamos, por hora, demonstrando para os outros que nós estamos bem, mas nós estamos gritando por dentro, nós estamos num pedido de socorro, né? A gente sabe que a saúde não é um mero estado de não estar doente, mas sim é um bem-estar biopsicossocial. E, claro, nós que acreditamos na realidade espiritual, a gente pode colocar, né, esse adendo biopsicossócio-espiritual também. As nossas emoções, elas têm muitos fatores, né, muitas influências nesse nosso adoecer do corpo e da alma, como nós vamos ver adiante. Então, o corpo de um ser humano deve seu funcionamento ao espírito que o habita. E aqui ao espírito a gente pode falar uma alma que o habita, as emoções que eles estão sentindo, né, que nós conseguimos lidar no nosso dia a dia. Quando as várias funções que nós temos estão em harmonia, nós temos um perfeito estado de saúde, como nós dissemos anteriormente, mas às vezes o nosso corpo pode estar perfeito, nós estamos com uma saúde em dia, podemos estar praticando atividades físicas, tendo uma alimentação muito saudável, porém a qualidade dos nossos pensamentos não são muito elevadas, né? A gente pode estar pensando coisas negativas e aí atraímos coisas negativas para nós. E o que acontece quando nós estamos reverberando nessa negatividade? O nosso corpo acaba por sentir-se também mal, acaba tendo mal-estar. Então, isso acaba tendo, sim, uma influência no nosso adoecer, né? Pode não ser um adoecer grave, mas aquela tristeza, aquela ansiedade, aquela angústia que não passa, por horas podem parecer algo muito pequeno, e por fim, se nós não tomarmos muito cuidado, ela pode sim ter um grande vulto, né? Ela pode atrapalhar um pouquinho a mais do que o necessário, um pouquinho a mais daquilo que nós pensaríamos. Pois bem, quando uma dessas funções falha, ela compromete a harmonia do todo. Então,
falamos que nós encontramos num estado de doença, ou seja, uma perda relativa desta harmonia, né? Essa perturbação, ela é no nível consciente, é uma parte espiritual do ser, e o corpo, ela vai ser a forma como essa desarmonia vai se apresentar. Quantos de nós, em uma preocupação, em uma noite mal dormida, por conta de pensamentos do que pode acontecer amanhã, no que vai acontecer com a minha família, ou no que vai acontecer comigo mesmo, decorrente de inúmeras situações, seja essa situação profissional, seja uma situação familiar, seja alguns rompimentos ou abalos afetivos, e aqui afetivos nós estamos falando de amizades, nós estamos falando de vínculos familiares, de vínculos conjugais, brigas, né, entre pais ou com os filhos. O que acontece? Nós começamos a pensar várias vezes ao dia nesses problemas, e às vezes pensamos tanto, sabe o computador quando ele tem aquele fundo de tela? Ele tem várias funções, está desempenhando várias funções durante o dia. Como nós podemos realizar nosso trabalho, ou seja, esse trabalho externo, pode ser um trabalho interno dentro de casa, porém, aquele fundo de tela, ou seja, aquela preocupação está lá e faz com que, ainda com que nós estejamos fazendo uma outra coisa, algo desperta para aquele pensamento que leva àquela preocupação, seja de saúde, seja de relacionamentos, enfim, da mais variada gama de tudo aquilo que nos cerca. Essa perturbação pode, de uma certa forma, desencadear o quê? Uma dor de cabeça. Algumas pessoas podem pensar, ficar muito preocupadas, estar com seu emocional abalado e ter uma dor de estômago. Algumas pessoas acabam sentindo náuseas e comendo menos. Outras, pelo contrário, acabam tendo uma compulsão alimentar, ou seja, elas precisam comer mais, comer desesperadamente, para que algo a sacie, para que algo deixe-a mais confortável. Bom, todos estes sintomas, todos estes fatores que nós descrevemos, estão descrevendo coisas que estão em desarmonia. Afinal de contas, dores ou compulsões não são coisas normais, são coisas que fogem, né, ao nosso bem-estar. Então, isso acaba se refletindo no nosso corpo de alguma forma, ou seja, quando o corpo apresenta essa desarmonia, né, do nosso pensamento, do nosso bem-estar, do nosso psíquico, do nosso emocional. Ou seja, de uma certa forma, o nosso inconsciente vai enviar mensagens ao nosso consciente, né, de nossas tensões, de nossos sofrimentos físicos, de nossos sofrimentos emocionais, e acaba desencadeando novas tensões, novas dores, novos sofrimentos. Ou seja, aquilo que nós achávamos que nós não estávamos pensando tanto, que estava ali no inconsciente, passa a ser consciente. Bom, e o que acontece com tudo isso? Ora, se eu estou sentindo algo, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma náusea, uma indisposição, qual é o meu primeiro pensamento? Eu preciso acabar com o quê? A dor de cabeça, com a dor de estômago, com essas perturbações intestinais, né, náuseas ou outras dores que podem ser musculares, enfim. Na tentativa de acalmar, de silenciar essas dores, esses problemas, nós acabamos utilizando alguns medicamentos. Só que, ao utilizar o medicamento, eu não estou tratando do todo, ou seja, eu estou tratando de uma parte. Eu não estou vendo o que gerou aquilo, né? Quais tipos de pensamento, quais tipos de emoções, sentimentos que acabaram por me desestabilizar a ponto que eu começasse a sentir algo no meu corpo físico. Então, é muito interessante, né, que a gente acaba vendo
não só médicos, mas também toda a mídia falando, não vamos nos automedicar, porque nós podemos mascarar algo. E isso é uma verdade. Se a gente não tomar atenção ao nosso todo, ao nosso ser integral, podemos tratar por partes. E nós sabemos que tratar a parte, alguma coisa vai ficar faltando, ou seja, a gente pode propiciar o reaparecimento, né, de novos problemas, que esse desencadear continue ocorrendo. E isso é descrito no livro Ação e Reação, capítulo 19. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se te afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Bom, o que o nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do espírito de André Luiz, traz através dessas palavras, bem descritas no capítulo 19 de Ação e Reação? Que nós podemos, sim, dar uma brecha, nós podemos dar uma porta aberta para o aparecimento de doenças, doenças físicas, né, através, sejam elas, né, através de vírus, através de bactérias. Afinal de contas, o que acontece quando nós ficamos mais debilitados? Nós acabamos tendo uma queda no nosso sistema imunológico. Tendo uma queda no nosso sistema imunológico, a gente acaba dando uma abertura, ainda que nós não tenhamos, né, essa intenção, a que alguns organismos se aproveitem dessas debilidades e atuem nos nossos pontos mais fracos. Mas, claro que aqui o nosso benfeitor, ele também coloca, o nosso corpo pode se restabelecer. Por quê? Todo o seu cosmo orgânico tem a condição de se refazer. Claro, quando necessário, e sempre que necessário, vamos sim procurar um médico, vamos sim lançar mão de medicamentos, afinal de contas, como falamos anteriormente, medicina, tecnologia, farmacologia, né, avançaram bastante para o nosso próprio bem, e não podemos nos desfazer destes recursos, né? Mas, além de tudo isso, nós precisamos cuidar, sim, de nosso espaço mental, ou seja, cuidar das qualidades de nossos pensamentos, do que nós estamos fazendo. E, claro, se possível, né, fazer o bem ao próximo. Por quê? Se a gente não pode esquecer, são as últimas, aqui a última linha, não podemos esquecer que que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Ou seja, quanto mais nós atuarmos na seara do bem, mais bem estamos fazendo a nós mesmos. Quantos de nós, ao fazermos uma tarefa voluntária, uma tarefa totalmente abnegada ao próximo, nós não nos sentimos mais valorizados? Não é necessário, como algumas pessoas fazem, tirar selfies e postar nas redes sociais apenas para parecer que está fazendo bem. Não, isso não é necessário. É o bem que você faz para consigo mesmo. E isso a gente pode ver, né, durante todos os anos, onde pessoas fazem as famosas sacolinhas de Natal, né, para crianças que estão mais necessitadas. Outras pessoas fazem, ao longo do ano, enxoval de roupinhas e fraldas, né, para gestantes que estão em necessidade. Enfim,
a atividade do bem, ela é vasta, né? Basta nós encontrarmos aquela com qual nós nos identifiquemos, aquela que a gente se sinta bem, né? Aquele grupo que tem mais afinidade conosco. E tudo isso, claro, acaba se revertendo para um grande bem para nós mesmos. Mas algumas pessoas podem se perguntar, mas eu sou voluntário, eu faço tudo direitinho, eu pertenço a várias comunidades, eu faço parte de grupos religiosos, se eu estou fazendo tudo certo, ou pelo menos aparentemente certo, por que que eu fico doente? Bom, isso também tem uma resposta. Certos acontecimentos e doenças são permitidos pelo plano espiritual para que estimule o nosso espírito a cumprir alguns compromissos com nossa jornada evolutiva. Se nós pensarmos, né, no nosso Chico Xavier, quantos problemas de saúde ele teve ao longo de sua vida, e mesmo assim ele soube superar, né, com a dignidade, procurando ajuda médica, mas com dignidade, sempre se propondo, né, a ajudar o próximo, né, na seara do bem. Então, algumas enfermidades graves, já descritas, né, tanto em livro de Emmanuel ou do Espírito André Luiz, decorrem de faltas passadas. Isto, né, a gente falando das hipóteses espirituais, que são muito estudadas dentro da doutrina espírita. Elas contribuem para o aprendizado, para a reparação, restauração de alguns atos inadequados e, principalmente, né, o que é a finalidade principal, a elevação da alma, ou seja, a nossa evolução. E a nossa evolução, principalmente a nossa evolução moral, a nossa evolução como indivíduos. Algumas enfermidades ou acidentes inesperados, algumas carências que nos ocorrem, dificuldades econômicas, são meios também utilizados para despertar da anestesia de uma ilusão, de uma intoxicação do orgulho, do egoísmo a que muitos nós nos encontramos ainda na nossa vida atual, da cólera, né, dos sentimentos de vaidade. Essas situações são muito comuns a todos nós que estamos aqui encarnados, né? Recair no erro da maledicência, de pensar alguma coisa maléfica ao próximo. São pequenas coisas que acabam nos afastando um pouco mais, um pouco daquele ser ideal, né, do ser de perfeitos. Claro, que, né, quem é perfeito? Perfeito é o nosso Pai Celestial que está no céu. Portanto, nós temos todos os meios, como disse nosso irmão Jesus, de nos melhorarmos, de nós evoluirmos, né, dar um passo à frente a cada dia, ou seja, é sempre uma hora de recomeçar. No livro A Doença como Caminho, nós temos uma noção, né, nova sobre a doença. E aqui os autores colocam que a doença é uma oportunidade para a introspecção, né? Realmente é um período onde nós ficamos mais reflexivos do porquê comigo, por que está acontecendo isso, por que essa doença, enfim. De modo que o problema original, as razões para a escolha de uma certa via de fuga possam ser levadas a um nível consciente, onde o problema possa ser resolvido. Aí a função básica, né, do terapeuta, do psicólogo, do médico, está em espelhar a verdade para esse paciente, para ajudá-lo a desenvolver uma consciência do processo de vida e dos mecanismos, tanto os obstáculos, as ilusões, as fugas que as pessoas acabam criando para gerar a doença e também ajudar esse paciente, ajudar essa pessoa a entrar em sintonia consigo mesmo e assim propiciar uma forma de encontrar os seus próprios recursos de cura. E dessa forma, claro, vai resgatar o quê? A autoestima, a aceitação de suas falhas, de seus erros, saber reconhecer os seus pontos fortes, as suas potencialidades,
estimular o perdão. O perdão não é simplesmente esquecer, mas saber que, apesar de tudo, é possível continuar, é possível ir em frente. Então, acho que muitos de vocês já escutaram a música de Milton Nascimento, músicas que eu não vou cantar, né? Que fala o seguinte: o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Essa frase eu acho ela muito reflexiva e muito bonita, porque ela mostra que curar-se, né? É abrir o canal da comunicação, dessa comunicação que nós podemos fazer conosco mesmo o tempo todo. É o contato que nós temos com a nossa essência, o nosso ser. E depois, como é que nós estamos nesse mundo? O que que nós podemos criar? O que que nós podemos descriar? Eu posso sonhar, e disso que eu posso sonhar, eu posso realizar. O que eu posso fazer para ser um novo eu? Um eu mais forte, um eu melhor, um eu mais evoluído. Esse eu, né, que o nosso Mestre Jesus tanto espera. Essa autodescoberta é o caminho da nossa autocura. E a nossa autocura, ela pede que nós possamos resgatar a cada dia o nosso amor próprio, aquele amor onde nós nos reconhecemos como a imagem, né, do ser maior. E Chico Xavier coloca umas regras de saúde que são simples, mas que nós podemos sempre pensá-las e repensá-las no nosso dia a dia. Guarde o coração em paz à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, aqui temos um exercício do desapego, um exercício de como ter uma alma mais leve. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Um dever rigorosamente cumprido fala um pouco mais sobre as nossas responsabilidades. Responsabilidades para conosco, para com o nosso próximo, para com a nossa comunidade, para com aqueles com que nós amamos, ou talvez nem gostemos tanto, mas que a gente seja responsável, afinal de contas, minha encarnação, né? Minha responsabilidade. Cultive o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. Quanto mais nós oramos, nós nos protegemos. Sabemos que a prática do Evangelho no lar protege nosso lar. E não só o nosso lar, acaba protegendo também nossos vizinhos, acaba protegendo o nosso prédio, o nosso bairro, enfim, acaba protegendo tudo aquilo que nos é necessário. Ocupe o tempo disponível com trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso, imprescindível ao justo. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. É meio que nós já sabemos, né? Quanto mais tempo vazio, mais nós nos perdemos em pensamentos vazios, que nós não nos levam a nada. E é aquele momento onde nós falamos, onde nossas avós falavam, olha, vai ter muita minhoquinha na sua cabeça. Quando nós fazemos um trabalho no bem, a gente acaba nos doando, pensando no próximo. E se eu penso no próximo, eu penso o que mais eu posso fazer, como eu posso fazer, eu acabo sempre não me satisfazendo naquilo que eu faço. Eu sempre penso em melhorar, em como me melhorar ao próximo. Então, uma regra muito importante. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. E aqui, claro, é muito fácil nós falarmos para estudar os livros da codificação, os livros de André Luiz, de Emmanuel, mas quando nós falamos de estudar sempre, vamos estudar tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que nos enriquece a alma, tudo aquilo que nos é proveitoso e que nós podemos compartilhar com o próximo. Afinal de contas, estudar
para sermos professores algum dia. Evite a cólera. Às vezes é complicado, não é mesmo? Mas enraivecer-se e animalizar-se caindo na sombra de baixo nível. E nós sabemos, quanto mais nós ficamos tristes, mais nós acabamos nos sintonizando com amigos não tão favoráveis. Fuja da maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Isso mostra um pouco de baixa autoestima, de inveja, talvez. Então, fuja da maledicência. Se você vê que alguém está sendo maledicente, usando palavras ásperas, se possível, tente minimizar essa pessoa, tente orar por ela, tente fazê-la enxergar por um novo ponto. Quem sabe, um dia, ela veja, né, que o bem dizer, né, é muito melhor. Sempre que possível, respire a longos, austos, né? Não ouvide o banho diário, mesmo que ligeiro. É a nossa higiene, é a nossa higiene física, é a nossa higiene corporal, a nossa higiene mental também. O ar puro é precioso, o alimento, o banho revigora energias. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto o imprudente vive para comer. Nada de grandes compulsões, né? Ou de parar de comer. Vamos comer sensatamente, comer o ideal. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido rigorosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. E aqui, com o nosso abraço de nosso irmão maior, toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é uma farmácia onde nós encontramos os remédios que nos curam por dentro. Porém, para que essa cura comece, a gente tem que dar o primeiro passo. E por que não agora? Bom, meus queridos amigos, esta foi uma breve reflexão em que eu deixo aqui para vocês, em nome da AME Santos. Espero encontrá-los em uma nova oportunidade. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário e também, por que não, sugestões para próximas conversas, onde nós possamos ter novas ideias, novas aberturas, enfim. Gostaria que você tivesse uma ótima semana junto de sua família, junto dos seus e principalmente junto de si, que a sua conexão com a sua essência seja primordial. Até a próxima!